Para que você seja um líder de si, você precisa se conhecer. Já falei isso para você, que o autoconhecimento é fundamental, mas tem algumas coisas que são básicas de todo ser humano e nós precisamos entender como esses processos acontecem dentro de nós, porque daí sim a gente vai conseguir entender como é esse nosso mundo interno. Hoje eu vou explicar para vocês o que são emoções, pensamentos e sentimentos, e vocês vão ver que tudo isso é muito mais fácil do que vocês imaginam, ou do que a maioria das pessoas imaginam. O fato de nós desconhecermos esses processos é que torna tudo tão complicado. Mas eu vou começar aqui falando para você o que são emoções. As emoções nada mais são do que respostas bioquímicas do nosso corpo diante de determinada situação. Por exemplo, se eu estou diante de alguma situação que o meu cérebro entende que aquilo tem um risco, eu vou sentir medo. O medo nada mais é do que uma forma de preservar a vida, certo? Então, eu tô numa situação de risco, foi assim que o meu cérebro entendeu, eu vou sentir medo. Então, todas as emoções, elas só são uma resposta instintiva do nosso corpo. Nada mais do que isso, nada tão complicado ou a mais do que isso. E tem algo que é interessante. As emoções, elas são muito intensas. Quando a gente sente, vem, né, aquele turbilhão, seja uma raiva, seja uma alegria que a gente fica super feliz, seja um medo. A emoção, ela vem, ela é intensa, mas ela é breve, ela é passageira, ela passa muito rápido. Olha como isso é interessante. Eu sinto aquela emoção que eu venho, porque a gente não pode controlar a emoção, não é assim, né? Nossa, estou sentindo a raiva chegando lá no minhinho do meu pé. Não é assim que acontece, né? Quando a gente vê, aquela emoção já está em todo o nosso corpo. Então eu sinto aquela emoção, porém ela já vai embora, então eu posso escolher não responder simplesmente a ela. Eu posso só respirar e esperar que daqui a pouquinho ela já vai embora. Mas emoções e sentimentos são coisas diferentes, Andressa? Veja bem, algumas teorias falam que é uma coisa só. Eu gosto de diferenciar porque isso torna muito mais didático para eu entender o que se passa dentro de mim, tá? Os sentimentos, diferente das emoções, elas são muito mais amenas, elas são um pouco mais suaves, porém elas podem se prolongar pelo resto da nossa vida. Você já conheceu aquela pessoa assim que guarda um rancor ainda lá quando já tá numa idade mais avançada, mas ela ainda guarda rancor de algo que aconteceu quando ela era adolescente? Já conheceu alguém assim? Então, os sentimentos, eles podem ficar a vida inteira com a gente, se a gente permitir. E aí tem algo que é bem interessante. Enquanto as emoções eu não posso controlar, são respostas instintivas, os sentimentos eu construo. Como assim? Pois é, daí que entra a relação com os nossos pensamentos. Então, vamos supor a seguinte situação. Alguém fez alguma coisa que me deixou chateado, tal, eu senti raiva. Então, se expressou aquela emoção naquele momento. Só que aí eu tenho duas escolhas. Eu posso sentir raiva, respirei um pouco, passou, não vou nem pensar mais nisso, seguir minha vida, ou eu posso ficar ali, né, pensando, mas aquela pessoa, eu tenho certeza que ela não gosta de mim mesmo. Mas é porque ela também não é uma pessoa legal com ninguém, ela sempre foi assim com todo mundo, é uma pessoa que não merece o meu afeto. Ou seja, eu senti uma emoção, e aquela emoção eu fiquei alimentando através dos meus pensamentos, continuei pensando naquilo, e esses pensamentos foram construindo um sentimento dentro de mim em relação àquela pessoa. Então, uma raiva, que é uma emoção, algo natural, eu comecei a construir um sentimento de ódio, transformei essa emoção num sentimento de ódio. E se eu deixar e continuar alimentando aqui através dos meus pensamentos, eu posso continuar sentindo ódio dessa pessoa pelo resto da minha vida. A gente não quer isso, né, pessoal? Na verdade, o que a gente quer? Ter sentimentos bons dentro de nós. Então, no que nós precisamos prestar atenção? Aqui, ó, nos nossos pensamentos. Vem a emoção, normal. Emoção é algo completamente normal do ser humano. Mas o que eu fico pensando depois? Já perceberam que o processo da ansiedade, por exemplo, acontece assim? Eu vou me colocar em alguma situação que eu sinto medo, que me deixa insegura. Por exemplo, vou falar em público. Para eu me colocar diante dessa situação, meu cérebro entendeu ali que existe algum risco e eu comecei a sentir medo. E o que eu começo a pensar? Não vai dar certo. E aquilo que eu falar, ninguém vai gostar. E vão me fazer pergunta que eu não sei responder. O que acontece? Esses pensamentos vão alimentar dentro de mim uma insegurança ainda maior. Por eu me sentir insegura, eu começo a ter mais pensamentos catastróficos. Esses pensamentos vão fazendo com que essa insegurança se torne cada vez maior, até chegando aí numa ansiedade. Então eu fico, né? Pensamento, sentimento, sentimento, pensamento, pensamento, sentimento, sentimento, pensamento. Então olha só que legal. Como que eu consigo cortar esse ciclo? Quando eu mudo aquilo que eu estou pensando. Então eu comecei a me questionar ali, vai dar tudo errado, não vai dar certo, comecei a pensar tudo isso, aí sim eu posso me questionar. Não, mas por que eu tô pensando isso? Mas eu já falei tantas vezes em público e nunca teve problema nenhum. As pessoas gostaram do que eu falei. Ou seja, eu começo a minha consciência, começo
começo a questionar esses meus pensamentos e assim eu também mudo aquilo que eu estou sentindo. Então é importante a gente entender que emoção é algo natural, é só um processo bioquímico, é uma reação. Nós vamos sim sentir todas as emoções que existem, porque assim como existe alegria, existe tristeza, diante de uma situação vai ter uma resposta emocional. Só que com os meus pensamentos, com aquilo que eu vou pensando, eu vou alimentar algum tipo de sentimento. E se eu estou observando esse meu mundo interno, eu posso começar a me questionar para mudar esses padrões, começar a construir sentimentos que sejam bons, que sejam positivos e não pensamentos que vão me fazer mal. Pratique cada vez mais essa prática, essa atividade aí de observar essa relação, emoção, pensamento. Quando eu penso isso, o que que eu sinto? Se eu penso diferente, o que que eu sinto diferente? O que que acontece fora? Como que eu respondo emocionalmente às situações que acontecem fora? O que fica passando na minha cabeça? Vai fazendo cada vez mais esse exercício e assim você vai se tornando cada vez mais também o líder de si.